Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Se ele fizer 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Só o Mirassol é o único time da primeira divisão que não tem nenhum jogador estrangeiro. O Luxemburgo, você não pode estar certo. Me decepcionei um pouco com o futebol brasileiro. Fala, torcedor. Tema polêmico na área. Em debate no programa Galvão e Amigos, foi comentado sobre jogadores estrangeiros no Brasil e como isso pode estar afetando a qualidade do futebol brasileiro, desde a revelação de novos jogadores até contratos com bônus milionários. Casão, eu vou me dirigir a você e ao Neto. Quer dizer que começou bacana, tá quente. Porque são os que jogaram mais no Corinthians, né? E que são ídolos do Corinthians até hoje. Eu fiquei sabendo, eu não acreditei. E não acredito até hoje. Eu queria saber se é verdade. Que o jogador holandês que joga no Corinthians... Memphis Depay. Então, se ele der passe para um gol, ele ganha eu 1 te falo. milhão e pouco. Não, sim, vou te explicar. Não é possível no isso, contrato cara. dele, se ele fizer 15 assistências, ele ganha 1,5 milhão. Mas Então ganhando você 95% está sabendo do bem, prêmio. me confirma. Não é É possível. verdade que 95% do prêmio do Não, não, Corinthians 100%. de Campeonato Paulista foi para ele? 100%. No contrato dele, ele tem direito a 4 milhões e 700 mil reais do Não, mas prêmio. isso Do significou Corinthians 95% do prêmio. São 5 milhões. Nossa senhora, Aparecido. O prêmio de 5. Então você me O perguntou Corinthians por foi que eu parei. campeão. O 4.700. prêmio de Parei 5, por causa disso. o prêmio de 5 milhões. Mas ele tá 4 errado. milhões e quem 700 assinou foi com para ele. ele. Quem Tá sabe errado fazer quem assinou contrato agora, com isso não ele. pode estar certo, gente. Não, mas quem assinou com ele Aqui tá errado, né? virou um depósito financeiro para jogadores e treinadores do exterior. Alguns têm capacidade. Claro. Os empresários são melhores do que eles. Por que são melhores que eles? Que faz esse tipo de contrato. Porque por um baita de um Quem assinou, contrato, é. para um pequeno jogador, num time grande e maravilhoso. Então o bom não é o jogador. É o treinador, é o empresário que levou esse dinheiro. Agora, eu estou perplexo Deixa eu te ajudar nisso aí, quando eu Leão. soube disso. Que Deixa eu foi? te ajudar nisso aí. Posso te ajudar nisso aí? Pode, lógico. O que acontece é o seguinte aqui. Por exemplo, os empresários brasileiros são empresários dos técnicos brasileiros aqui. Os empresários brasileiros, assim, os estrangeiros são empresários dos estrangeiros que estão aqui. Os empresários brasileiros estão aqui. Os empresários brasileiros colocam esses treinadores aqui e esses treinadores estão lá fora. Olha o que eu estou falando para você. Quem é sócio do Jorge Mendes? Empresário brasileiro. Quem é sócio dos treinadores? Você vai ver que são os empresários nossos fortes, são sócios empresários lá fora, que os jogadores estão vindo para cá e os técnicos estrangeiros vieram todos para cá. Segundo o que foi discutido, isso pode ser bem prejudicial para o Brasil. Vide o que aconteceu com a Itália há pouco tempo. Eu cansei um pouco de ser técnico e me decepcionei um pouco com o futebol brasileiro. Opa. O Vanderlei está aqui, pode falar também que eu acho que nós temos alguma coisa em comum em termos de decepção. Eu acho que mudou tanto o futebol brasileiro, eu não sei mais o que é futebol brasileiro. Nós tínhamos uma alegria de ver na televisão, quando não jogávamos, ver o Brasil jogar, aquele civismo, aquele amor à camisa, nós tínhamos raízes nos clubes, hoje não se vê mais. E eu estou muito decepcionado também com aquilo que está acontecendo, que nós só temos a maioria, você pega os times, a maioria não é técnico brasileiro, primeira coisa. E o técnico brasileiro, tem um técnico aqui que é o Vanderlei, virou coadjuvante. Tem muitas pessoas na frente dele antes de tomar decisão. E pessoas que não são do ramo e não sabem tomar decisão. Isso é uma verdade. E o seguinte, o treinador hoje vai armar um time brasileiro, ele tem 6, 8 estrangeiros nesse time brasileiro. Como é que vai formar a seleção brasileira? Não dá. Quer ver? Eu separei esses números, porque me chamou a atenção. Sim. No jogo do Palmeiras e do Corinthians, o Palmeiras usou 8 estrangeiros no jogo. Não, 8? Pera aí que eu vou ler. O Neto tá fazendo a conta lá. Tá aqui, ó. Pera, Neto. Ô, Neto, tu acha que eu sou maluco que eu vou falar? Eu acho. Você acha que eu sou maluco? Maluco aqui é você. Não estava 30 ou Olha lá, 40. então conta aí. Eu falo o nome e você conta. Vai. O Jai, lateral direito. Gustavo Gomes. Piquerez. Richard Rios. Aníbal Moreno. Emiliano Martins. Emiliano Martínez. Marcou? Facundo Torres. Flaco Lopes, quanto deu? 8. Jogou. Aí você pega o Corinthians. Usou 8 jogadores. O Palmeiras usou 8 jogadores. O Flamengo tem dia que entra em campo, começa o jogo com 6 estrangeiros.
Vamos lá, me Aí pega ajudem o José aqui. Martínez, 9. Não. Começa o Hector Rossi. Hernanes, 10. Estou juntando dos dois Ah, sim. times. Mas é porque os times Carrilho. pediram. Carrilho, 11. Depay. Depay, 12. Né? Quantos do Romero Corinthians, entrou então? depois. Romero, entrou. 13. É. 13 Já são jogadores das 5. duas equipes. 8 do Palmeiras Não, e 5 do o Hector Corinthians. Hernanes entrou também. Também, Mais 14. estrangeiro. 14. Então 14. É no jogo. Olha aqui, sabe quantos estrangeiros? E 2 treinadores estrangeiros. 16. Veja o resultado aqui, vamos acompanhar os resultados dessa rodada. Olha lá. Esses são os estrangeiros, né? 6 do Grêmio, o Flamengo joga com 4 só. Porque às vezes entra em campo com 6 estrangeiros, com o Rossi, com, me ajuda, o lateral direito, Varela. o Varela, aí tem Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e o Plata. Começa o jogo com 6. Isso não pode estar certo, cara. Isso não pode fazer bem ao futebol brasileiro. Então, são os números ali que chegaram. Vocês sabem quantos jogadores estrangeiros jogaram nessa rodada de sábado e domingo? Daqueles números ali tem 41. 79. Não, o número é maior. Ah lá, escrito tá aí, ó. 79. Tá lá, ó, 79, 79. 79! Gente, isso é uma coisa... Só o Mirassol é o único time da primeira divisão que não tem nenhum jogador estrangeiro. O Luxemburgo, isso não pode estar certo. Agora, se você começou o programa aqui, o prazer estar com o Leão. Fala mais alto um pouquinho, fala mais alto um Tá com o pouquinho. Leão, quanto tempo que a gente não se vê, né? Sim, é verdade. Quanto tempo tem? Tem bastante Mais tempo. de anos, né? Mais de anos, né? E começamos uma discussão que eu acho que essa que procede no futebol brasileiro. Estão discutindo muito o técnico brasileiro, que os estrangeiros têm que estar, tem que discutir a essência, a nossa origem. Por que tantos estrangeiros jogando hoje no Brasil, jogadores que antigamente não chegariam no Brasil? Nós estamos falando Casagrande lá. O jogador é bom jogador, mas bom jogador porque não temos jogadores nossos jogando no futebol brasileiro. Nós não temos os treinadores, o Leão falou aqui, cara, me botam como terceiro, quarto, porque eu tenho 72 anos, né? Tá tudo bem. Me botam como terceiro, quarta opção, aonde vem treinadores aqui que nem sei quem é e nunca ganhou Nós absolutamente três aqui nada. estamos acima dos 70, mas estamos firmes. Isso. Então que a discussão do futebol brasileiro começa por onde vocês começaram a conversar hoje aqui. É uma Porque coisa que tem vem me tantos incomodando jogadores faz tempo. aqui no Brasil que nós não podemos pegar a base, a não ser que seja peitudo, como eu pego, que nem ele foi peitudo lá no Santos, botou o time de 2002, que foi campeão de 2002, né? E botou os jogadores pra cima de peitar e botar. Porque senão vai botar fora. Posso falar uma coisa sobre Fale, estrangeiro? fale. Não do. Todo mundo à vontade, Como nós estamos falando do futebol brasileiro, eu vou entrar na linha dos jogadores estrangeiros, no número de jogadores estrangeiros. Quando eu cheguei na Itália, eram 2 estrangeiros por time. Só podiam ter isso que eu 2 queria falar estrangeiros com por time. Na minha segunda temporada, aumentou para 3. Já fizeram uma revolução lá. Os jogadores italianos fizeram uma revolução, mas ficaram 3. Nesse tempo, a seleção da Itália foi disputando Copas do Mundo, foi campeã em 2006. Quando abriu a comunidade europeia, Porque foi a lei do Bosman. a lei Bosman, que aí ficaram. A maioria dos países não eram mais estrangeiros, eles podiam transitar. Mas da em todos comunidade os lugares, europeia. A comunidade europeia. A Inter de Milão, por exemplo, ela foi campeã da Champions League e campeã do mundo sem nenhum italiano dentro do Eu time. transmiti o jogo. Então, sabe qual foi o resultado disso? A Itália não disputou uma 2 Copa do Mundo. Copas do Mundo da Itália fora. Da Copa do Mundo. Porque não tem É o que como pode revelar acontecer com o jogador. Brasil. Você não consegue revelar o jogador. Ocasão, Casal, você matou, Casal. A Itália ficou Vanderlei. 2 Copas fora. Por quê? Deixou de jogar com seus jogadores. Claro. A competição é importante. Abriu brecha para quem? Para os estrangeiros. Aí é legal. Não, e tem outra- 11 jogadores estrangeiros Vanderlei, jogando e outra na Inter. coisa, o goleiro que era convocado naquela época, antes de surgir o Donnarumma, ele era goleiro do time pequeno ou reserva do time grande, porque o goleiro dos times grandes eram todos goleiros estrangeiros de outras seleções. Então, quando saía a convocação da seleção da Itália, os goleiros eram goleiros da Série B ou reservas do goleiro estrangeiro. E iam para a seleção jogar. Ia jogar primeiras partidas de alto nível jogando pela seleção Eu brasileira. quero ver a seleção opinião de todo italiana. mundo. E aí, torcedor, o que você acha dessa situação? Será que tem muito estrangeiro jogando aqui? Tá tirando a oportunidade da molecada? Ou será que a base já não tá revelando tantos jogadores bons assim? Deixem aí seus comentários, deixem as suas opiniões. Ah, não esquece, deixa aquele like especial também e se inscreve no canal se não tá inscrito. A gente se vê logo mais na linha do esporte.